Só sei que esse jogo não teve polêmica de arbitragem. A nossa enquete hoje é qual o pior erro da rodada. Foi raro esse Só isso é a nossa enquete. É qual o pior erro da rodada. É o pênalti no Arthur Cabral, é a mão do Marlon, é a expulsão do Kahneman ontem em Bragantino e Grêmio, é o pênalti em Tapia hoje, quando estava 2-0 para o São Paulo. Um pênalti muito claro, não marcado a favor do São Paulo, não foi nem chamado o VAR. É o Bragantino pedindo pênalti ontem, é o pisão do Andreas hoje no Clássico, levou um cartão amarelo, para muita gente era lance de expulsão. Se a gente colocou aqui, é porque o fechamento vai opinar que foi um erro. Então, qual é o maior erro de arbitragem da rodada? Vamos aos lances, para a galera poder votar? Refrescar a mente da galera. Refrescar a mente, né, de uma rodada bizarra. Mais uma da arbitragem brasileira. Foi mal, PC. Vamos lá. O primeiro pênalti que a gente coloca é esse pênalti em Arthur Cabral. O Arthur Cabral... O mercado agarrou o Arthur Cabral, o jogador pediu pênalti, o árbitro mandou seguir. Ele agarra legal, viu? É um lance que acontece muito dentro da área. A imagem é muito clara. Lá ele já tá agarrando lá, ó. Nossa Senhora! Aí, tá abraçando. Ele fecha as mãos assim, ó. Ele une as mãos, cara. Né, Felipe? Não tem muito... contar os segundos, ali tem uns 4 segundos de ele já tá, a bola tá voando, tá viajando, ele já tá agarrando o Arthur Cabral. Bom, o Kahneman foi expulso. Eu sei que você em casa vai pensar, o Kahneman mereceu ser expulso. Geralmente o Kahneman merece. Dessa vez ele ficou tão revoltado que o juiz ameaçou chamar a polícia para tirar o Kahneman do campo. Olha lá, ele ficou desesperado. Foram 7 minutos para ele sair do campo. Eu tava lá em Bragança. Você não. 7 minutos. Eu, sinceramente, eu não vejo nada no lance. Eu também sinceramente, não Vocês viram a entrevista do Pedro Henrique no intervalo do jogo? O Pedro Henrique, que sofreu a suposta agressão, ele explicou o lance. Ele falou assim, o Kahneman achou que eu ia colocar o braço, então ele foi colocar o braço também, acabou me acertando. E aí é uma decisão do árbitro, né? Eu sei, nem o Pedro Henrique expulsaria o Kahneman. Pra mim, quem tem que ser preso daí é o próprio árbitro. E digo mais, eu me uno ao que falou o Marlon, que foi muito bem na entrevista dele, que o pessoal da caneta não vai suspender o Marlon, né? Por falar a verdade na entrevista depois, né? Porque não pode calar um atleta depois de se expor, né, e se pronunciar a favor do seu clube, mas a favor também de muitos clubes também que têm acabado sofrendo esse assalto como foi esse do Grêmio. Esse é o que ele chegou a falar, o Grêmio está sendo roubado. Exatamente. Opinião do Marlon. Esse lance especificamente não aconteceu nada. Cara, a única explicação é o histórico do Kahneman, não é possível. Teve esse lance aqui também que a gente mostra, o Bragantino pedindo pênalti após finalização do John. Esse não foi marcado, não. Eles vieram em Noriega. Esse pênalti não foi marcado, não. Que pra mim era pra ser marcado. Pra mim é pênalti esse lance. Tudo que tá aí a gente consegue. Mas o braço tá muito próximo o braço tá perto do corpo. Não tem como. A não ser que ele fique com o braço pra trás, mas tá perto do corpo. Muito difícil esse lance. Ele não amplia espaço. Pra mim, não pênalti. Então, pro Felipe, não houve erro. E agora o pênalti marcado a favor do Bragantino nos acréscimos. Esse não é absolutamente nada. Nos acréscimos. O do chute é o último lance do jogo. Último lance do jogo. Último lance do jogo. O árbitro deu 8 de acréscimo. O Grêmio, de fato, fez muita cera no segundo tempo, com 1 a menos. Aí depois ele deu mais 1 e nesse mais Valeu, 1 Brizola, acabou saindo o trabalho pênalti. por aí. Agora, meus amigos, estava 2-0. Vamos fechar. Boa, Segundo Brizola, tempo. bom trabalho, irmão. Morumbis. E acontece isso daí, ó. De arbitragem da rodada. Caramba! Mas foi sem querer, Rizé. Tudo bem, Sem querer. Não, mas é que o Abel falou que foi sem querer. O Alan escorregou, né? Ele escorregou. Isso inaugura um outro nível de erro na arbitragem brasileira. Sim, isso aí é... Eu acho que o próprio Alan, a maneira que ele fica no chão, ele fala, eu sei que vai dar pênalti. Moiou. Na hora ele fala, deu ruim. Não tem como falar assim. A gente tem que ser bem realista aqui, tem que passar por... É pênalti claro. Pênalti claro. Tava 2-0. Sem querer também é pênalti, né? Depois vem a virada. Pênalti claríssimo. Não, na era do VAR, eu vi poucos pênaltis tão claros como esse não serem marcados. Cara, e aí, não sei se eu vi algum. Ô, Losetti, isso aí é culpa do VAR, né? Porque o VAR ele tem que chamar, né? Não. Ele Seria culpa dos dois, porque... Mas o Ramon tá na frente, Denilson. O Ramon tá na frente, cara. O Ramon viu toda a jogada, pelo amor de Deus. Ele marcar esse FIFA. Exatamente. Não tem desculpa. E é isso, cara. É absolutamente inexplicável esse lance. Chega a ser engraçado. Então, assim... O São Paulo vai... Sim, obviamente, o pênalti você também pode errar, mas se faz o terceiro, você mata o jogo, pô. Praticamente mata o jogo. Clássico, cara. Isso aí tem uma interferência direta na liderança do campeonato. Não só no resultado. O juiz deu cartão amarelo pro Andreas Pereira. Era pra vermelho? Era pra vermelho. Pra mim, sim. Olha só, a jogada, o São Paulo, o Rigoni foi expulso, uma jogada semelhante
contra o Fortaleza. Ele fez uma jogada... foi a mesma coisa com o Davidson e acabou sendo expulso também. Acho que é no mínimo o VAR, uma jogada de VAR. Assim, para expulsão eu tenho propriedade para falar, acreditem. Então, para mim, pelo menos VAR. Pelo menos VAR. Bom, vamos iniciar a votação aqui no estúdio. Felipe, para você, qual é o erro? Você acha, eu sua opinião, inclusive, que um desses aí não foi erro, né? Para você, qual foi o erro grave desses aí? Para mim, o erro mais grave, assim, mas com muita diferença, foi o pênalti do menino do Alan, né? Do Palmeiras. Assim, foi um pênalti. Foi sem querer, mas foi muito pênalti. Foi muito pênalti. Eu fico entre esse e o do Marlon também, que não é pênalti. O do Marlon. O do Marlon também foi ridículo. Não, mas eu vou ficar nisso aqui, que isso aí tá... Você sabe que eu sempre procuro, assim, eu tenho um lado poliana, assim, um lado que eu tento entender o que levou a arbitragem a, por exemplo... Então você vai sofrer hoje, hein? Eu queria entender, cara, por que o juiz... Vai sofrer, o VAR não chamou. Vai dormir hoje, Zé. Você vai dormir tão óbvia. Eu queria entender o motivo. Vai sofrer um pouquinho hoje pra entender, porque eu vou falar pra você, nem o PC vai explicar pra nós, a gente vai conseguir entender, irmão. Nem o PC vai O PC não vai conseguir. Tá alongando lá já, daqui a pouco ele entra aí na passada, vai explicar, a gente não vai entender. E pra você, qual que é o mais grave? Do Marlon ali, ele já vem com o braço alto, né? Que normalmente quando a interferência do VAR vem, ele busca o ponto de contato. E o ponto de contato, ele já tá com o braço aqui, então não foi nada. Eu tô em dúvida se eu falo do Marlon ou se eu falo esse do Alan. Porque esse do Alan, assim, é gritante o carrinho que ele dá. Escorregou. Mas ele pega o jogador do São Paulo. Então, nessas possibilidades que colocamos na nossa enquete aí para você votar, aliás, o QR Code tá aí na tela para você participar com a gente, eu vou ficar com o pênalti do Clássico. Esse do Alan, em cima do jogador do São Paulo. Ramon? Olha, primeiro dizer que a arbitragem fez com o nosso campeonato hoje não, esse final de semana foi um escárnio com o nosso futebol. Esses erros aí são erros crassos, na minha opinião. Mas o pênalti hoje do Alan no Tapia, para mim, foi uma coisa absurda. O Ramon Abate-Abel estava, o quê? 5 metros, sei lá. Ninguém na frente 7 dele. metros para ele ver. E momentaneamente ele já balança o braço, cara. Isso, para mim, assim, foi um lance capital do dia. Foi esse pênalti que o Ramon não deu em cima do Tapia. Cara, eu fico pensando assim, o Brasil tem tido um critério alto de intervenção, né? Os pênaltis que a gente viu marcados a favor do Bragantino, a favor do Inter, nesse meio de semana. Lances que, assim, penalidade mínima, o VAR chama. Esse é a penalidade máxima das máximas. E o VAR não chamou. E o VAR não chamou. Então, por isso que eu queria realmente entender o que levou. O juiz errou no campo, tá claro. E aí, o que levou o VAR, diante de uma imagem que é tão clara, a não recomendar a revisão? Esse lance cria a escala dos outros lances. Então, os outros lances, assim, na escala pênalti do Alan no Tapia, esse é quanto? Entendeu? Aí você fala, 8 de 10, 7 de 10. Esse lance, falei, ele inaugura um novo nível de erro, assim, porque o erro do Ramon Abate-Abel, e aí você tinha no VAR Hilbert Estevam da Silva, Fabrício Porfírio de Moura era o assistente, Adeli Mara Monteiro era outro assistente, José Alexandre Barbosa Lima era o observador. Então, são 4 pessoas revendo esse lance no monitor o tempo todo, com vários ângulos, e não recomendaram a revisão. Então, assim... Gosto, perfeito isso. Tem que expor realmente os nomes que estavam ali em cima, lá, com todo o monitor, com um monte de, já sabe, vários... Não existe, sabe? Não existe. Realmente gritante o que aconteceu, assim. Foi muito feio, de fato. Agora, foi feio, sem dúvida, eu acho que não tem nem discussão. Mas o Palmeiras não tem nada a ver com isso. Eu queria falar. O quanto... Porque, assim, a gente agora tem um desafio. Foi um erro crasso de arbitragem, quando estava 2-0. E foi uma virada incrível também do Palmeiras. E aí, como é que a gente faz a balança? O peso que a gente vai dar à arbitragem e a virada incrível que o Palmeiras teve hoje no Morumbi? Acho que não tem balança. Os dois estão do mesmo lado. São coisas que se somaram no jogo. A boa atuação do Palmeiras no segundo tempo, a reação com as substituições e a ajuda que teve das decisões da arbitragem. Principalmente nos lances de pênalti e da não expulsão do Andreas. Acho que tá tudo no pacote. E não tem como não falar. Não tem. Porque influenciou diretamente no resultado. Se a gente pudesse... Vamos imaginar que não tivesse acontecido nada de polêmica de arbitragem. A gente já tá aqui elogiando o Palmeiras pra caramba. Vamos só rodar os melhores momentos pela reação que o Palmeiras só teve pra gente contar um pouco a história do jogo. Boa, Brizola. Bom trabalho, irmão. A gente perguntou qual o erro mais bizarro, o maior erro de arbitragem da rodada e deu o pênalti em Tapia. Tava 2-0 São Paulo, né? E aí teve um pênalti sonegado, muito claro, no Tapia. 62%. 63%. Pênalti no Tapia, 63%. E ganhou disparado o grande
Erro da rodada, numa rodada de muitos erros. Domingo que vem não tem Campeonato Brasileiro, mas tem fechamento.